falando dentro do Poder Executivo sobre uma normatização do nosso transporte na área da saúde. O Cristal tem uma política de saúde muito importante e muito bem construída ao longo dos anos. A nossa saúde ela é referência em termos de Estado, inclusive, há pelo menos mais de 15 anos. Pelo menos mais de 15 anos, porque ela vem sendo construída, eu poderia colocar 20 anos seguramente, porque ela vem sendo construída e sendo moldada e cada vez se adicionando mais situações em que a gente consegue atender a nossa comunidade. E isso fica muito claro quando a gente conversa com outros prefeitos, com outros gestores, que a gente troca muitas conversas enquanto tem essas reuniões, a gente fala sobre o que teu município tem, o que teu município não tem, como é que estão se mobilizando para isso, como é que estão se mobilizando para aquilo. E aí a gente vê o quanto o Cristal vem ao longo do tempo num processo de evolução de fornecimento de serviço e o quanto aqui é eficaz a nossa saúde. É claro que nós estamos falando de atenção primária, né? Nós não estamos falando de alta complexidade, porque a alta complexidade se dá em redes maiores, em hospitais, enfim. Nosso é a baixa complexidade, que aqui é a unidade de atendimento, né? Atendemos às vezes média complexidade aqui também, mas óbvio que quando nós temos situações de casos de especialistas, nós encaminhamos para hospitais, encaminhamos para grandes centros de referência onde estão as especialidades, e isso todo o estado é assim com suas macro-regiões. Hoje pertencemos à região de Porto Alegre. Mas o que nos traz aqui a falar sobre isso é sobre o transporte. Sei que está gerando algum transtorno, que muitas pessoas muitas vezes vão questionar, mas sempre teve. Mas a grande verdade é que nós temos um volume muito grande de veículos rodando, com muitas vezes uma falta de necessidade de ter tantas vezes o transporte rodando e carregando pessoas que teriam condições de ir até as nossas unidades de saúde para receber atendimento. Se criou um hábito que muitas vezes os carros da saúde mais parecem um Uber, um táxi, do que propriamente veículos da saúde. O que eu quero deixar claro é que a ideia não é tirar o transporte de quem precisa, pelo contrário, é melhorar o transporte para quem precisa. Aqueles que mais precisam, que mais utilizam, e esses vão seguir sempre utilizando, tendo a prerrogativa de ser colocado, ser buscado, quando há essa necessidade. Então, nós criamos alguns regulamentos, algumas regras, que eu passei já, hoje inclusive eu tenho reunião com os motoristas lá da Policlínica, já passei em reunião para os nossos gestores da estratégia, para o Tiago, para o Timinho também, que são gestores de transporte, sobre essas mudanças que começaram a vigorar a partir do dia 10 de março. São situações que nós vamos, é claro, que ao longo dos próximos 60, 70, 90 dias, ir adaptando e tentando melhorar a condição para que a gente não tenha perdas de ninguém. O que é essa perda? Uma agenda que já tinha, não sabia que ia funcionar assim, então tu vai te moldando até que as pessoas consigam compreender como é que vai funcionar. Nós temos unidades de saúde no interior, temos unidades de saúde aqui na cidade, nós temos na Formosa, nós temos no Cordeiro. O que vinha acontecendo, Arnildo, é que muitas vezes o nosso carro, para sair às 4 horas para uma consulta em Porto Alegre, saía a 1 hora do postinho para ir buscar de porta a porta em casa, no interior. Não pode ser assim. Não tem perna para isso. Não existe veículo e nem estrutura capaz com motoristas para te preencher todos esses horários. O motorista sair 1 da manhã, pegar para vir sair às 4 horas aqui da unidade, o cara não vai nem dormir direito, vai estar cansado, não pode. Aí, se tu fizer o processo inverso, deixar sempre disponível para primeiro recolher, tu não tem quadro que chega. Tu não tem horas suficientes para pagar, porque são 60 horas que tu paga por mês a mais para cada motorista. Então, nós estabelecemos alguns regramentos. O carro vai sair lá do interior, que eu não vou deixar de trazer o pessoal que não tem condições, mas vai sair da unidade de saúde. Quem tem condições de ir até a unidade de saúde, que a grande maioria tem o seu veículo, vai até a unidade de saúde e vai ser daí vir para cá, para a gente poder levar a Porto Alegre. Então eu não estou cortando num todo, mas nós estamos centralizando na unidade de saúde do Butiá. Assim vale para o Cordeiro e assim vale para a Formosa. Nós temos um ponto de referência. O que acontece hoje é que a saúde tem que ir na porta do cidadão buscar. Está errado, não pode ser assim. Em lugar nenhum isso existe. Então tem os pontos que as pessoas vão ir até ali. Esses pontos
são de acordo com as suas unidades. Isso vale para o transporte para passageiros que vão a Porto Alegre, vão para outros municípios consultar, mas vale também para o transporte interno. Tá? Então não é só no transporte externo, eu já vou chegar lá. Esse transporte para fora, ele vai ser feito somente, e aí eu já vou explicar o porquê eu estou dizendo isso somente, para quem está indo consultar e para ser o acompanhante quando necessário. Quando necessário, não é sempre que precisa acompanhante. Muitas vezes as pessoas vão de acompanhante para ter um parceiro para ir para Porto Alegre. Não, nós estamos tirando o lugar de outros, muitas vezes nos carros, no micro, e aí a prefeitura tem que botar mais outro carro. Está errado. Nós tivemos muitas situações assim no decorrer dos últimos 4 anos. Vou falar da nossa gestão especificamente. As caronas, proibido carona, ou tu vai para consultar ou tu é acompanhante de paciente. Não tem carona para a escola, não tem carona para ir para o centro, não tem carona, não importa o problema que tu tenha, não tem carona. O transporte de pacientes da saúde, ele é feito exclusivamente para pacientes de saúde. Não pode ter esse ajuste. Tu começa a ajustar e quando tu nega ficam bravos. Então não pode ter ajuste de transporte para quem não seja paciente. Pode ir paciente que está consultando particular em Porto Alegre? Pode. Se nós tivermos lugar para levar, pode. Agora, ele vai ter que comprovar que ele está indo para consulta. Sim. Não basta falar. Se ele vai consultar pelo IP, tá, por exemplo, ele tem a guiazinha do pagamento que ele fez lá. Ele tem que apresentar. Se ele está indo para uma consulta num grande hospital, numa especialidade, ele vai ter alguma mensagem que foi enviada pelo hospital, ele vai ter algum comprovante, ele vai ter o receituário que o médico vai dar, ou ele vai ter que pegar um atestado para ele poder continuar se mantendo nesse transporte para poder ir consultar. Tem que provar que ele está indo para a consulta.